Independência dos Estados Unidos. As 13 colônias inglesas na América puderam se desenvolver com alguma liberdade em relação à metrópole, pois o governo inglês pouco intervinha nos assuntos internos das colônias. A partir da segunda metade do século XVIII, essa postura do governo inglês mudará, e essa mudança provocará uma crise entre os colonos e a metrópole. O ponto de partida da mudança dos ingleses está na Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, que foi um conflito de ingleses contra franceses que envolveu outras nações europeias pela posse de território nas colônias nos diversos continentes. Na América, a Inglaterra vence o conflito com o apoio dos moradores das 13 colônias. Os colonos norte-americanos ficaram revoltados quando foram proibidos de ocupar a região entre os Montes Apalaches e o rio Mississippi. O governo inglês alegava evitar conflito com os indígenas, mas na verdade ambicionava entregar essas terras para novos colonos. A Inglaterra criou uma política de exército permanente nas colônias. Para manter essa força militar, o governo inglês estabeleceu novos impostos. A Lei do Açúcar, de 1764, aumentava o imposto sobre o açúcar e derivados que não fossem provenientes das Antilhas inglesas. A Lei do Selo, de 1765, todos os contratos, cartas e documentos públicos deveriam receber o selo real. Os americanos consideraram esses impostos ilegais, pois não possuíam representação no parlamento inglês. Daí diziam, nenhuma tributação sem representação. Em 1670, ocorre um conflito entre colonos e militares ingleses, no qual 5 colonos são mortos. Foi o massacre de Boston. Em 1773, o governo inglês impõe a Lei do Chá, concedendo o monopólio do comércio do chá para a Companhia das Índias Ocidentais, sediada em Londres. Vários colonos disfarçados de índios jogam carregamento de chá ao mar no porto de Boston. Esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá. No ano seguinte, o governo inglês estabeleceu as Leis Intoleráveis, interdição do porto de Boston até que fosse pago o prejuízo pelo chá lançado ao mar, restringia o direito de reunião dos colonos, os atos de rebeldia seriam julgados por tribunais ingleses. A colônia de Massachusetts seria ocupada por ingleses. Os colonos reagiram, reunindo-se no primeiro Congresso da Filadélfia em 1774, onde decidiram boicotar produtos ingleses e fazer uma petição de protesto contra as medidas adotadas pelo governo inglês nas 13 colônias. A resposta dos ingleses foi aumentar o efetivo de soldados nas colônias. No ano seguinte, o segundo Congresso da Filadélfia decidiu pela separação política. Thomas Jefferson elaborou a Declaração de Independência com forte inspiração iluminista, especialmente as ideias de John Locke, defendendo a resistência à tirania, o direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade. A declaração foi publicada em 4 de julho de 1776. A Guerra de Independência. George Washington liderou as forças militares dos colonos contra os ingleses. Após a vitória dos colonos na Batalha de Saragota, em 1777, os colonos obtiveram apoio de franceses e espanhóis. Na Batalha de Yorktown, em 1781, os colonos venceram novamente as tropas inglesas e obrigaram o governo da metrópole a negociar. Em 1783, a Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias pelo Tratado de Versalhes. Formação dos Estados Unidos. Após a independência, as 13 colônias organizaram-se como uma confederação, ou seja, cada uma possuía um governo próprio, independente umas das outras. Havia divergências sobre como seria a organização política do novo país. Alguns defendiam que os estados deveriam ter mais autonomia, outros defendiam um governo centralizado. Em 1787 foi aprovada a Constituição Americana, que continha apenas 7 artigos e está em vigor ainda hoje. A curiosidade é que essa Constituição manteve os 7 artigos e recebeu apenas 27 emendas nesses 2 séculos. Ela estabelecia: o país seria uma república federalista, onde os estados teriam autonomia para criar leis próprias, mas haveria um governo central responsável pela defesa, comércio exterior e questões de âmbito federal. Foi adotado o modelo de Montesquieu com 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. George Washington foi eleito o primeiro presidente norte-americano. A independência dos Estados Unidos irá influenciar outros movimentos pelo mundo, como a Revolução Francesa e a independência de outros países nas Américas. No entanto, a independência foi prejudicial para os índios, que viram seu território ser invadido e seu povo ser dizimado pelo novo país.
Os afro-americanos escravizados também não usufruíram da tão falada liberdade até o século seguinte. Já as mulheres continuaram excluídas dos direitos políticos até o século XX.